Os intelectuais orgânicos. Agora está claro. A passagem da classe em si para a classe para si, o processo de desenvolvimento da consciência de classe do proletariado e do movimento de emancipação. Tudo isso assume nos cadernos do cárcere uma configuração claramente mais complexa e atormentada do que em Marx e no próprio Lenin. Estamos na presença do problema central da reflexão de Gramsci. De que modo dar, ou dar de novo, voz às classes subalternas? De que modo evitar que sejam ideológica e politicamente decapitadas nos momentos de mudança histórica? Por causa do abandono dos intelectuais que a representaram e que pretenderam representá-las. O fato é que, por uma série de razões históricas e sociológicas, os intelectuais, mesmo os alinhados com a classe operária, provêm da pequena e média burguesia, isto é, de camadas, entre aspas, que são especializadas apenas na poupança. Uma frase do próprio Gramsci, dos cadernos. E que são levadas a olhar para a cultura e a educação como um instrumento de promoção social. Militância política e sindical frequentemente serve como um simples trampolim que leva, principalmente nas grandes crises históricas, para além e para fora do proletariado e das classes subalternas. O proletariado deve esforçar-se para produzir intelectuais orgânicos, ligados a ele por múltiplos fios, não apenas pelas ideias, mas também pela extração social, pelos sentimentos, pelas paixões. A tarefa não é fácil. A extração social não é em si uma garantia. Para conquistar subjetividade política autônoma, as classes subalternas devem conseguir se libertar do espírito corporativo e saber proceder a uma catarse cultural e política. Escreve Gramsci. A construção do Partido Comunista. Abre aspas. O metalúrgico, o carpinteiro, o pedreiro, etc., devem não apenas pensar como proletários, e não mais como metalúrgico, carpinteiro, pedreiro, etc., e devem dar ainda um passo à frente. Devem pensar como operários membros de uma classe que tende a dirigir os camponeses e os intelectuais, de uma classe que pode vencer e pode construir o socialismo apenas se ajudada e seguida pela grande maioria desses estratos sociais. Sem conseguir isso, o proletariado não se torna classe dirigente. Fecha aspas. Toda uma tradição de pensamento liberal ou reacionário pretende ver na inveja ou no ressentimento a mola do socialismo. Como Nietzsche, como na Itália, para dar apenas um exemplo, Pareto. A ficção de Gramsci no cárcere se desenvolve enquanto na Alemanha o nazismo atiça o ressentimento e a inveja dos estratos populares mais atrasados nos confrontos com os intelectuais, sobretudo revolucionários, e canaliza contra os judeus e outros, a frustração das massas empobrecidas pela guerra e pela crise econômica do capitalismo. Contrariamente ao lugar comum da tradição de pensamento liberal ou reacionário, o ressentimento se revela um instrumento da reação para desviar para falsos alvos o protesto social, para dividir as classes subalternas em inumeráveis nichos corporativos e derrotar e liquidar o movimento operário comunista. À luz de tudo isso, adquire particular relevo a reflexão nos cadernos que, significativamente, individualizam, abre aspas, no momento catártico, palavras de Gramsci, no momento catártico, o ponto de partida de toda a filosofia da praxis, fecha aspas. Nós sabemos que para driblar a censura do cárcere fascista, Gramsci se vale de códigos, um laboratório
terminológico na filosofia da praxis é marxismo. No entanto, é um laboratório terminológico criativo que aprofunda ainda mais os termos. As dificuldades íncitas na catarse se acrescentam às de natureza mais propriamente intelectual. Abre aspas, escreve Gramsci na criação do Partido Comunista. A classe operária é uma classe explorada e oprimida. Foi privada sistematicamente do saber científico. Para a classe operária, o Estado burguês organizou um tipo particular de escola, a escola popular e a escola profissional, destinada a manter a divisão das classes, fazer com que o filho seja também, ele, um operário. Dada essa organização geral da escola, segundo as classes, dado que os operários como classe são mantidos distantes das ciências gerais, na realidade o operário nunca supervaloriza seus conhecimentos, mas ao contrário, é levado a desvalorizar-se. O operário acredita sempre ser mais ignorante e mais incapaz do que realmente é. O operário experimenta sempre uma grande hesitação ao exprimir suas opiniões, porque é persuadido de que sua opinião vale pouco, porque foi habituado a pensar que sua função na vida não é a de produzir ideias, dar diretivas, ter opinião, mas ao contrário é a de seguir as ideias dos outros, seguir as diretivas dos outros, de escutar de boca aberta as opiniões dos outros. Fecha aspas. E ainda, abre aspas, no mesmo trabalho, construção do Partido Comunista. O proletariado, como classe, é pobre de elementos organizativos. Não tem e só pode formar um extrato próprio de intelectuais muito lentamente, com muito esforço. Fecha aspas. E, no entanto, enfrentando essas múltiplas dificuldades, o proletariado se empenha, deve empenhar-se na formação de intelectuais a ele orgânicos, que, se contrapondo aos intelectuais orgânicos da classe dominante, deveriam garantir às classes subalternas contra o perigo de serem deixadas sós e sem voz nos momentos de crise histórica. Contrariamente aos mitos correntes, esses intelectuais, orgânica e estavelmente ligados à classe operária por sua extração e por sua orientação política e ideológica, não são de fato chamados a desempenhar o papel de funcionários de partido subalternos, burocraticamente zelosos e obedientes. Nos momentos de crise histórica, pode até acontecer que os intelectuais cheguem a um ponto de manter suas ligações orgânicas com a classe operária, só rompendo os vínculos organizativos com o partido que pretende ou pretendia representá-la. É em tal perspectiva que Gramsci analisa e interpreta sua própria vivência pessoal, que o levará a romper com o Partido Socialista e a participar da construção do Partido Comunista. Independentemente das grandes crises históricas, os intelectuais, mesmo quando provenientes das fileiras do proletariado, se revelam a ele orgânicos e podem esperar exprimir suas necessidades e seus objetivos só na medida em que dão prova de espírito crítico e de real capacidade para desenvolver criativamente a filosofia da praxis, chamada, como sabemos, a medir-se continuamente com a cultura mais avançada da época e a colocar-se permanentemente o problema da herança. Certamente haja aqui a esperança de que o Partido Comunista possa ser o lugar da formação dos intelectuais orgânicos da classe operária. E, indubitavelmente, houve momentos históricos em que o partido político da classe operária desempenhou tal função, instruindo e formando cultural e politicamente intelectuais e dirigentes de extração popular. Gramsci, no entanto, não viveu a experiência histórica da queda do socialismo real, entre aspas, e da emergência de uma classe capitalista frequentemente corrupta e podre, de uma camada de burocratas que cresceram no seio do partido, que
pretendia ser a expressão da classe operária, o príncipe moderno do Gramsci. E eu estou trabalhando com o texto que o Marcos de Roy me recomendou, do Octavio Yanni, de 1999, O Príncipe Eletrônico. De 1999 para cá, que era a TV, as corporações e a política como partidos, movimentos, os três poderes, movimentos sociais, partidos, os três poderes, inseridos nessa mídia das grandes corporações e todas as contradições múltiplas. De lá para cá vieram as redes sociais, o WhatsApp, a engenharia da disseminação em massa, de fake news, de desinformação, que pode ser usada para contra-informação, revolução. Então há uma linhagem histórica. Né? O Príncipe de Maquiavel, que é um personagem político, um sujeito, um governante, o governante, aquele que domina milícias, etc. Há o Príncipe Moderno de Gramsci, que é uma organização, é o Partido Comunista. Há o Príncipe Eletrônico, segundo Octavio Yanni, mas de lá para cá vinham trabalhando com essa linhagem. Talvez um príncipe virtual, como ficaria o Partido Comunista nesse sentido. Enfim, isso é papo para outras, para uma prática e para uma teoria, em outros momentos. Então, e o autor dos cadernos parece pensar que a conquista do poder político pelo partido da classe operária coloca esta última definitivamente em segurança contra os perigos de decapitação ideológica por obra do adversário. Abre aspas. Uma frase do Gramsci dos cadernos. Depois da criação do Estado, o problema cultural da autonomia ideológica e política das classes populares tende a uma solução coerente, fecha aspas. Mas chama a atenção a cautela das expressões aqui usadas. Parece tratar-se de uma linha de tendência, mais do que de uma garantia definitiva. Como já vimos, a, abre aspas, tomada do Estado, fecha aspas, torna possível, abre aspas, certo equilíbrio orgânico no desenvolvimento do grupo intelectual, fecha aspas. Mas nada mais. Eis uma observação crítica de Gramsci sobre a qual vale a pena refletir. E aí segue um trecho dos cadernos do cárcere. Abre aspas. O erro do intelectual consiste em acreditar que se pode saber sem compreender, especialmente sem sentir e ser apaixonado. Não apenas pelo saber em si, mas pelo objeto do saber. Ou seja, que possa ser intelectual e não um mero pedante, quando distinto e separado do povo-nação. Isto é, sem sentir as paixões elementares do povo, compreendendo-as, em consequência explicando-as e justificando-as na determinada situação histórica. Teoria, né? Prática, teoria. E ligando-as dialeticamente às leis da história, a uma concepção superior do mundo, científica e coerentemente elaborada, o saber. Não se faz política, história, sem essa paixão, isto é, sem essa conexão sentimental entre intelectuais e povo ou nação. Na falta de tal nexo, as relações do intelectual com o povo ou nação são ou se reduzem a relações de ordem puramente burocrática, formal. Os intelectuais se tornam uma casta ou um sacerdócio, o chamado centralismo orgânico. Fecha aspas. Tal observação crítica termina atingindo, pelo menos objetivamente, também os burocratas de partido e de Estado do socialismo real, frequentemente preocupados apenas com sua carreira. Resulta evidente o problema da ligação orgânica que se tenta instituir entre proletariado e seus, entre aspas, intelectuais. Então, é preciso convir com Mosca e os elitistas que, em qualquer situação, cabe à minoria escolhida, na qual consiste a classe dos governantes, governar e controlar os intelectos que são e serão eternamente minoritários, tal como diz este autor, Mosca.
em Elementos de Ciência Política, que Gramsci também teve acesso. É preciso, abre aspas, evitar as grandes crises sociais, fecha aspas, aplicando, abre aspas, a vida política o mesmo método que a mente humana coloca em prática quando quer se apoderar das outras forças naturais. Essa é uma pergunta do Losurdo, fecha aspas, antes. Convém-se resignar a inserir, entre estas últimas, a grande massa dos governados e suas agitações e convulsões? Como está claro, não é esta a conclusão de Gramsci. Seu, entre aspas, comunismo crítico tem a intenção de colocar um fim, de uma vez por todas, a uma situação tragicamente evidenciada pela Primeira Guerra Mundial, na qual as classes subalternas se reduzem a, entre aspas, material humano, a, entre aspas, abre aspas, matéria-prima para a história das classes privilegiadas, fecha aspas, a, abre aspas, presa fácil para tudo, fecha aspas. Supra, capítulo 2. Este é um bom início, uma boa introdução para uma síntese, não tanto aprofundada, mas que já fornece a síntese dos intelectuais orgânicos de Gramsci, com a contribuição do Domenico Losurdo para este assunto teórico-prático, né, neste livro Antônio Gramsci, do liberalismo ao comunismo crítico, de Domenico Losurdo, que é o primordial mesmo que se leia diretamente Gramsci. Que essa leitura seja empenhada na linha do acontecimento, na linha do real, da realidade, na prática, tal como nos impele o marxismo, tal como é a filosofia da praxis.